Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Sala Pastoral. Que bom poder te receber novamente aqui nesse programa que tem abençoado muitas vidas. Sexta-feira à noite, que bom que você está aqui com a gente para poder refletir sobre essa nova série que estamos começando nessa temporada. O que a igreja precisa ouvir. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa nova série, pesquisa aqui, procura aqui no canal da TV Viva a Promessa, porque foi um assunto muito interessante. E hoje estaremos aqui refletindo e ouvindo sobre um assunto novo que nós, como igreja, precisamos ouvir e refletir. Eu sou o pastor Santiago Correia e vou te acompanhar nesses primeiros 4 episódios dessa nova série. Mas antes de começar, eu quero fazer alguns pedidos, que você possa deixar já o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar esse programa também com seus amigos, os grupos aí da igreja e deixar também aqui nos comentários de onde você é, de onde você está nos assistindo, qual é a sua igreja. E eu quero também te pedir para que você possa ser um amigo da missão. Nós sempre lembramos aqui que você pode contribuir com a TV Viva a Promessa para que a gente continue produzindo conteúdos que possam abençoar a sua vida, a sua família. Então, aqui na tela vai aparecer a chave Pix para que você possa contribuir com a gente e ser um amigo da missão. Depois da vinheta, a gente volta para ouvir sobre um assunto importantíssimo que nós, como igreja, precisamos refletir. Estamos de volta aqui no programa Sala Pastoral. Que bom que você está aqui com a gente. E nós temos preparado hoje, no segundo episódio desta série, O que a igreja precisa ouvir, um assunto muito importante. No episódio anterior, nós falamos sobre os pecados dessa geração e a necessidade de que nós cristãos, nós que somos a igreja de Cristo, precisamos prestar atenção e viver de fato a santidade, o evangelho de Jesus. Só que nós temos hoje um assunto que não pode ser negligenciado nas nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus. Para isso, nós convidamos aqui um novo pastor, nós convidamos aqui na Sala Pastoral ao pastor Willy Correia. Pastor, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui na Sala Pastoral, que você possa agora cumprimentar aí a nossa audiência e contar para a gente um pouco sobre você, há quanto tempo você é pastor, qual é a igreja que você pastoreia. Amém. Satisfação estar aqui com você, Santiago. A gente quase descobriu que a gente é quase parente, Exatamente, né? A gente tem o mesmo sobrenome, mas não é da mesma família. Deve ter algum vínculo em algum lugar. Satisfação estar aqui com você. Satisfação também compartilhar esse tempo com os nossos irmãos, irmãs. Eu sou pastor, eu não sei exatamente há quanto tempo eu sou pastor. Eu já perdeu a conta. Eu sou muito ruim com o número, né? Mas eu sirvo como pastor, servi muitos anos como pastor voluntário. Nos últimos 6 anos, eu acredito, tenho servido como pastor integral. Hoje eu pastoreio na Zona Leste de São Paulo, a comunidade que a gente chama de AP da Vila. Né? Estamos lá batalhando pelo Evangelho de Jesus, para pregar o Evangelho, para formar discípulos de Jesus. Tem sido uma experiência extremamente poderosa da parte de Deus, onde Deus tem tido muita misericórdia da gente, da nossa comunidade, para cumprir essa missão. Que bom, pastor, que bom. Que bom te receber aqui nesse espaço, porque nós temos dedicado, né, no início dessa série, falar sobre assuntos que nós, como igreja, como seguidores de Jesus, precisamos prestar atenção. Principalmente nesse último tempo, pastor, nós entendemos que a vinda de Cristo, a volta de Jesus, ela está próxima e nós precisamos tomar algumas atitudes em relação a isso, né? No episódio anterior, nós refletimos sobre essa necessidade de santidade, de sinceridade na vida com Jesus. Só que Jesus, pastor, ele, antes de subir aos céus, ele deixa uma mensagem assim muito objetiva.
muito clara para os seus discípulos nesse momento, mas que nós entendemos que ela é perene, ela é para toda a igreja, sim, para todos os seus seguidores, e que tem a ver com o que você falou, com o discipulado. Então o assunto que eu queria conversar com você e com toda a nossa audiência aqui é exatamente sobre isso. Nós como igreja precisamos ouvir sobre esse assunto, sobre o discipulado, o que significa ser e fazer discípulos. Então, que essa conversa possa ser edificante para nós e que sim, ela nos traga esse cuidado que nós precisamos ter sobre esse assunto e de fato vivê-lo, né, de acordo com o que Jesus nos deixou, pastor. Então eu queria começar aqui já te fazendo uma pergunta. O que significa ser um discípulo de Jesus, pastor? Que você possa nos ajudar a entender realmente o que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Legal, muito boa essa pergunta, muito importante essa questão, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente pensa é que o discípulo ele é um aluno, né? Ele é alguém que tem alguém como referência para a sua existência. O discípulo de Jesus é um aluno de Jesus, né? É alguém que encontra em Jesus uma referência maior da sua existência, uma referência a respeito do que é ser um ser humano perfeito, que é ser um ser humano que se alinha de fato a partir da vontade do Deus Criador. É encontrar em Jesus não só um conjunto de ensinos, porque é tão importante essa questão no discipulado, porque por vezes a gente pode entender essa questão de ser um aluno de Jesus simplesmente como uma transmissão de um conteúdo mais teórico, né? Onde a gente aprende sobre Jesus, a gente aprende sobre o que Jesus ensinou, mas é interessante que Jesus ele não é só uma referência para as nossas vidas a partir dos seus ensinos. Ele é uma referência a partir dos seus ensinos. Mas Jesus ele é uma referência para a gente a partir da sua própria vida. É isso que a gente entende o discipulado. A gente encontra na vida de Jesus e no ensino de Jesus toda a referência daquilo que nós devemos ser. Toda a referência daquilo que Deus tem para a gente. Eu sempre digo que Deus não tem assim talvez um projeto como o nosso para a nossa própria existência com muita relação aos nossos sonhos, aquilo que a gente estabeleceu como meta para a nossa vida, mas há muito claro na Bíblia que Deus tem um grande projeto para a nossa vida, que é nos fazer mais parecidos com o Filho dele. Portanto, ser discípulo de Jesus é encontrar nas palavras de Jesus a sabedoria para a gente organizar a nossa existência a partir da vontade de Jesus, mas é mais do que isso. É encontrar no próprio Jesus, no próprio Cristo, o modelo de um ser humano perfeito. É encontrar nele todo o caminho para a nossa existência. É entender que não existe um alvo maior ou algo maior que possa acontecer em nós, ou que Deus possa fazer em nós, do que nos fazer mais parecidos com o seu próprio Filho. Uau! Eu acho que é isso. O desafio, então, é muito grande, né? É muito grande. Então, não tem a ver com uma série de conceitos ou doutrinas, embora elas sejam importantes, parte né? fundamental, né, da nossa vida, mas assim a missão ou o propósito, a proposta que Jesus tem é que a gente possa se parecer com Ele, né? Que em toda a nossa integralidade a meta, né, seja ser parecidos com Jesus. É isso. E eu acho que isso foi o que Ele trabalhou também com os seus discípulos, né, quando ele passou aqui pela terra. Eu mencionei no início, pastor, que quando ele vai para os seus, ele deixa uma ordem clara, que é a de fazer discípulos. Sim. Como nós poderíamos entender essa ordem? Beleza, a gente precisa ser como Jesus, né? Mas eu acho que aí também tem essa conexão de fazer o que Jesus fez também, né? Sim. Imitar. E algo chave nesse processo tem a ver com o fazer discípulos. Eu gostaria que você possa esclarecer para a gente quais são os mitos, né, sobre essa ordem, talvez que nós tenhamos entendido errado e o que significa realmente essa ordem para nós, fazer discípulos como cristãos. Muito bom. Bom, a primeira questão, acho que é essa que você citou, Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele narra aquela missão dada por Jesus aos seus discípulos antes de ele voltar para o Pai. Então Jesus entra na história, ele é o ser humano perfeito na sua encarnação. Tudo que o Adão falhou, Jesus cumpriu na sua encarnação como o próprio homem perfeito, o ser humano perfeito.
E depois de fazer tudo o que ele fez, não só em viver em perfeição, mas também cumprir a sua missão, né, que era a morte na cruz pelos nossos pecados, a ressurreição, ele antes de voltar para o Pai, reúne os seus discípulos e dá a eles uma missão, que é agora vão e façam discípulos. Essa é a grande ordem de Jesus. Nós precisamos pregar esse evangelho ao maior número de pessoas, dizer que Deus estava em Cristo se reconciliando com a sua criação ou chamando a criação de novo para si. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o projeto de Deus é nos refazer, né? Há um novo modelo para a nossa existência, há uma nova referência para a nossa existência que agora se organiza a partir da pessoa de Cristo. Então, preguem esse evangelho ao maior número de pessoas, mas a grande ordem do texto é: façam deles e delas discípulos meus. Essa é a grande ordem, né? Então, a grande questão que nós temos nas mãos é, assim como Jesus gastou intensamente o tempo que ele esteve aqui entre nós, formando pessoas, agora que nós, de alguma maneira, fomos impactados, estamos sendo formados também por ele, por esse evangelho, por essa nova maneira de viver, que a gente agora transmita essa vida em Cristo para o maior número de pessoas possíveis. Portanto, assim, se nós colocássemos essa questão de ser e fazer discípulos é uma opção, não é. É o caminho, né? É o que Jesus colocou nas nossas mãos. Me inquieta assim, muito no coração pensar que a gente pode fazer muita coisa e não fazer o que Jesus mandou. Né? E talvez se nós parássemos para pensar até como comunidade, talvez muito do que a gente faz não se alinhe da missão, a partir da missão que Jesus colocou nas nossas mãos. De fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. Talvez se a gente parar um pouco para pensar sobre muitas das nossas programações, muito daquilo que a gente tem feito, os lugares onde a gente tem colocado as nossas tensões, talvez a gente perceba que a gente não está gastando a nossa energia naquilo que de fato Jesus colocou em nossas mãos para que a gente faça. E é interessante porque Jesus ele não coloca esse leque tão grande de opções a respeito do caminho da igreja, né? É importante a gente pensar sobre isso, né? Porque não há assim nas nossas mãos essa possibilidade da gente sentar, nós dois talvez como pastores de uma comunidade local, e o que nós seremos? O que nós faremos? Não existe essa opção. Jesus ele termina a sua missão na terra dizendo, há um caminho, ele já definiu, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, ele é Senhor, ele é Senhor da sua igreja, e quem define o caminho da sua igreja é ele. Então, a questão do ser e fazer discípulos, de focar no discipulado, ela não entra como uma alternativa de Jesus para o seu povo e para a sua igreja. O discipulado ele é o caminho que Jesus deixou para a sua igreja. O ser e fazer discípulos é o caminho que Jesus colocou nas nossas mãos. Uau. Eu estava escutando faz umas semanas atrás, pastor, um podcast, né, uma entrevista com um missionário argentino que ele dedicou grande parte da sua vida ministerial traficando Bíblias para o Meio Oriente, né, países como Síria e lugares, né, países muçulmanos, principalmente, né. E aí ele conta como foi todo esse processo, né, e grandes testemunhos de como Deus abriu portas, né, para que as Bíblias possam chegar até essas pessoas. Só que aí ele começa a ter uma análise sobre essa situação que me surpreendeu, porque você escuta isso e você fala, uau, que grande missão, que grande ato, né? Traficar Bíblias e ver os grandes milagres que Deus permitiu para essa grande missão. Só que ele chega a um ponto no seu ministério que ele fala assim, que isso deixou de fazer sentido para o ministério dele. E ele começou a desmitificar essa grandeza do fato de traficar Bíblias, ao fato do seguinte, ele falou assim, quem está discipulando essas pessoas? Beleza, elas obtêm a Bíblia, mas quem ensina, quem acompanha, quem vive esse chamado que Jesus deixa com essas pessoas que estão recebendo as Bíblias. E aí ele falou assim que ele parou de ser um traficante de Bíblias para começar a gastar o tempo, a energia dele em discipular essas pessoas. Ele continua estando nesses lugares difíceis, né, de pregação, principalmente o trabalho com muçulmanos, mas gastando tempo de discipulado, porque ele entendeu que beleza, é importante, né, que a Bíblia possa chegar lá e tudo mais, mas a missão não estava sendo cumprida. Está limitado, né?
muito limitada, porque ele contou a história de uma igreja que passou anos sem receber ensino, sem receber discipulado, e que quando eles começaram a ter esse processo de discipulado foi algo transformador, e a igreja cresceu muito mais do que simplesmente receber a Bíblia. Então, assim, hoje nós estamos em um contexto cristão, assim, de não perseguição nos nossos países aqui no Ocidente, né? Mas será que a gente está cumprindo a missão, né? É verdade. Essa missão tão clara e tão objetiva que você falou aqui, né? Tem um autor, você citou um autor, eu lembrei, você citou alguém, né, que tem uma experiência prática. E tem um livrinho, até indico aos irmãos, chamado A Formação de um Discípulo. É um pequeno livro, amarelinho, de um autor chamado Kate Phillips. Sim. Ele foi um grande evangelista norte-americano, ele evangelizou nos guetos americanos, né? E ele foi realmente em ambientes assim, da sociedade mais pobre americana, e ele foi reconhecido por anos como um grande evangelista, como um grande avivalista, porque ele fazia encontros, e ele disse que multidões vinham para frente, aceitando Jesus como Senhor das vidas, se arrependendo dos seus pecados, pelo menos ali aceitando o apelo, né, para uma nova vida. E os anos passam, ele disse que ele era extremamente reconhecido por esse trabalho, as pessoas o elogiavam, ele recebia ajudas, ele recebia elogios. Mas como um pastor honesto, ele fala, eu sei que essas pessoas não estão sendo de fato transformadas. Eu percebo com o passar dos anos, 2, 3 anos, que essas pessoas, os homens não se tornaram melhores maridos, os que agrediam as esposas continuam sendo agressivos, que mulheres não conseguem organizar sua vida a partir da palavra de Deus. E ele entra numa crise em relação a isso, porque ele percebe que há uma diferença, né, entre você distribuir Bíblia e formar discípulos. É uma diferença entre fazer um grande trabalho, uma conferência, e de fato formar discípulos verdadeiros de Jesus. E ele diz que ele tem a ousadia, né, de inverter o seu método. Antes ele trabalhava para multidões. Agora ele se dedica à formação de um discípulo. Ele se aproxima de alguém com a intenção de transmitir a vida de Cristo nele a essa outra pessoa. E ele conta como isso foi muito mais efetivo e muito mais impactante dentro daquele contexto da época. Como ele, a partir desse momento em que ele simplesmente transmite a partir da sua própria vida a vida de Cristo a outra pessoa, essa pessoa impactada impacta a outra pessoa. Impacta outra pessoa. E começa a impactar a própria esposa, os próprios filhos, que aprendem a amar Cristo acima de todas as coisas. Então cabe a gente pensar, né? Porque a gente pode fazer muita coisa em nome de Jesus, mas a gente pode não fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Ele pediu, né? O que ele pediu. E as consequências, né, de não se organizar a partir da missão do Mestre, elas estarão sempre sobre nós. E quais seriam essas consequências, pastor? O que você acha que pode acontecer, né, sobre nós como igreja, sobre as nossas vidas pessoais, talvez, como cristãos, mas também como comunidade, de não estar discipulando, de não estar cumprindo esse chamado? Quais são os perigos disso? Bom, o primeiro perigo é a gente não cumprir a ordem de Jesus, né? A gente não focar, de fato, na formação de pessoas e transformação de pessoas. Eu acho que um outro perigo é a gente construir uma comunidade matura. Porque quando a gente olha para o texto, se o alvo é Cristo, como o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 4, né? Ele diz que o grande alvo que nós temos como discipuladores de Deus é justamente formar Cristo nas pessoas. Formar uma igreja que seja capaz, né, de resistir aos desafios de uma geração e não ser influenciada por essa sociedade, mas ser a influência da natureza de Cristo no contexto em que ela está inserida. Quando a gente não se dedica ao discipulado, à formação de pessoas semelhantes a Jesus, nós corremos um risco muito grande de deixar uma igreja sem se desenvolver de fato nesse caminho de ser e fazer discípulos, de desenvolver uma comunidade que faz muitas coisas, mas não faz o que Jesus mandou. Mas principalmente, eu acredito que é a consequência na vida prática daqueles que seguem a Jesus. Eles não serão transformados. Se a gente não focar de fato na formação de discípulos, na transformação de vidas, no compartilhar da vida de Cristo a outras pessoas, eu acho que a maior consequência que a gente tem é a imaturidade dessa igreja. E uma igreja matura não viverá uma vida para a glória de Deus, não será santificada, não será capaz de manifestar as virtudes de Cristo onde Deus a tem colocado. Enfim, eu acho que é uma lista enorme aqui de coisas que afetam, né, a realidade da igreja se a gente não se organizar a partir da missão. Então a gente poderia resumir
Você colocou no início que o grande propósito de ser discípulo de Jesus é se parecer com Jesus. E essa é a grande proposta de Deus o Pai para nós, né? Que nós sejamos parecidos ao Filho maior, né? Se a gente não se tornar discípulo e não fazer, o grande risco é que esse propósito não se cumpra, que a gente não seja parecido com Jesus e que a gente não forme pessoas que se pareçam a Jesus. É isso aí. Porque a grande solução do mundo se a gente procura uma solução verdadeira para a realidade onde nós estamos inseridos, é formar pessoas semelhantes a Jesus, né? É Cristo em nós, que não só é a cura para a nossa vida, mas a cura para todos os ambientes onde Deus tem nos colocado. Enquanto a gente não conseguir viver de fato essa vida em Cristo, dificilmente a gente vai conseguir cumprir a missão que Jesus colocou nas nossas mãos. Eu acho que até cabe a gente pensar, né? Porque nem tudo é discipulado, né? Porque a gente pode entender, então, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai viver isso de forma prática. Eu até colocaria aqui, né? O que não é discipulado? Porque é um assunto que está na moda, né? É um assunto que acontece muito nos nossos dias. E eu sempre pergunto, quando alguém vem com um projeto de discipulado, primeiro, você entendeu isso? Né? Entendeu o que de fato é ser discípulo de Jesus? O que você tem estudado a respeito disso, para que isso de fato esteja enraizado de maneira concreta no seu coração, para que isso se torne uma realidade através da sua vida? A gente tem que entender que discipulado, ele não é um projeto rápido, fácil. Eu acho que pela agonia justamente de ser pastor e olhar o desafio para a igreja contemporânea, eu sempre estou estudando algum curso de revitalização. E entre esses cursos de revitalização que eu fiz, eu lembro que um dos alunos, né, um pastor que estava ali, era até de uma outra instituição, ele falou assim, ele falou para o professor e revitalizador, que é um homem experiente no Brasil aqui, ele falou assim, se eu te chamar para ir à minha igreja, para dar uma palestra sobre essa questão do discipulado, você vai? Ele falou, eu vou, e eu já fui várias vezes, só que eu não acredito, porque não é em um fim de semana que você vai resolver a questão. Então assim, discipulado é algo longo, é algo que exige de nosso tempo. Às vezes a gente se depara com algum projeto de um fim de semana para fazer discipulado. Não vai. Jesus demorou 3 anos, você vai fazer um fim de semana. Então, assim, é algo que dedica tempo, essa transmissão da vida em Cristo, é algo que dedica da gente tempo, intencionalidade. Quando a gente olha para a própria missão do Mestre, né, em formar aqueles discípulos, foi muita dedicação, foi muito tempo, foi muita paciência né, muita paciência, né, de voltar, restaurar. Jesus fez tantas coisas, mas a gente percebe que a maior intensidade de tempo dele esteve relacionada, de fato, à formação daqueles discípulos. O discipulado, ele não é um simples método, né? Porque a gente pode fazer só uma escola bíblica, uma transmissão de conteúdos bíblicos, né? A gente pode confundir com isso, e não é isso o discipulado. O discipulado, ele precisa, sim, ter um trilho, um método. É importante que a gente tenha isso. Então, se eu vou discipular alguém, por onde eu começo? Qual é a fase espiritual dessa pessoa, né? Por onde eu começo? Qual o material a ser usado para isso? Porque é importante ter um esboço para isso. Mas eu não vou transmitir só conteúdo. Jesus transmitiu vida. Então eu preciso de relacionamento para que isso se torne uma realidade. Eu preciso de tempo para que isso se torne uma realidade. E tem uma questão também que, como o discipulado está na moda, o assunto, né? É muito falado. Discipulado também não é o desenvolvimento da capacidade humana. E isso precisa ser alinhado, né? Porque a gente tem muito essa questão da palestra sobre a capacidade humana, o desenvolvimento do próprio ser humano, sobre confiança mais no seu potencial, desenvolvimento do potencial humano. O discipulado não é isso. Na verdade, o discipulado é a morte do eu. Né? O discipulado é quando eu começo a me tornar discípulo de Jesus, quando eu desisto de mim mesmo e entendo que ele tem um projeto, ele é um projeto maior de Deus para a minha vida. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Não é desenvolvimento de capacidades naturais, humanas, mas é a morte de mim mesmo para que aquele que foi gerado em mim pelo Espírito se torne de fato a razão e a essência da minha vida. Poderíamos dizer que, assim como eu me torno um discípulo e eu preciso morrer para mim mesmo, né? É isso. Exatamente o exemplo de Jesus. Jesus, ele é prático em todas as áreas, ele morre, né? Na cruz e nos deixa esse exemplo. O fato de fazer o discípulo, né, de ajudar uma pessoa a se tornar parecida a Jesus, seria ajudá-la que ela possa morrer a si mesma também. É isso. É o compartilhar daquilo que eu mesmo tenho vivido, né? E é tão poderoso porque não existe discipulado que não comece em mim. Essa é a questão, né? Se eu não for discípulo de Jesus, eu não farei discípulo de Jesus. Eu preciso viver esse processo
entender que realmente é algo que precisa começar na minha vida, no meu processo de transformação, e à medida em que eu sou transformado por esse poderoso Evangelho de Jesus, tendo o meu próprio Jesus como referente de vida, eu me aproximo de outra pessoa para que essa vida de Cristo em mim seja assim compartilhada. A gente pode ter um trilho, eu acho que é importante, até quando a gente fala de comunidades locais, eu falo assim, eu quero ser uma igreja discipuladora, eu quero ser uma igreja de discípulos, por onde eu começo, por onde vai, mas isso precisa ser entendido como algo que começa na vida, não é só um método, né, de ensino ou aprendizado. Legal, então, só para organizar aqui o que a gente falou. Então, você falou sobre o que não é discipulado, que tem a ver com o simples fato de passar um estudo bíblico ou compartilhar conteúdo teórico. O discipulado tem a ver com relacionamento, com caminhar, né, junto com as pessoas, embora a gente passe conhecimentos, conteúdo teórico, bíblico, ensinamentos, mas tem a ver, é algo muito mais profundo. Né? Ele requer esse viver junto com a pessoa para que ela possa, de fato, ser transformada e se pareça a Jesus. Pastor, isso é somente para líderes, para pastores, para nós que somos, de repente, estamos à frente, né, da igreja, ou é um chamado que todo cristão pode viver? Porque às vezes o medo é isso, né? Não, eu não consigo fazer um discípulo, eu vou deixar para o meu pastor, eu vou deixar para o meu líder, que ele possa discipular. Todas as pessoas podem fazer discípulos? Podem acompanhar pessoas nesse processo de transformação? Eu acredito que não podem, devem, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? O discipulado é uma missão de todo o discípulo. A gente tem que pensar que a gente falou aqui sobre métodos, eles podem ser importantes, né, nessa questão da transmissão da vida de Cristo, mas a gente tem que pensar que a todo tempo nós estamos discipulando, queira a gente ou não. Para Jesus ou não, né? Queira ou não, a vida ela é transmitida, né? É interessante que, lendo sobre uma pesquisa do porquê pessoas vão a uma igreja, 80% das pessoas vão por influência de outras pessoas. Pensa, 4% das pessoas que hoje estão na igreja, segundo os últimos números feitos, as pesquisas feitas, só 4 pessoas estão nas igrejas porque viram a porta aberta e entraram. 4. 80% das pessoas hoje frequentam uma igreja porque receberam essa transmissão da vida de Cristo a outras pessoas, a outros testemunhos, a outras vidas, né? Então, a questão de a missão é do pastor ou é de um grupo específico? Não, a missão é de todos nós. E eu volto a essa questão, né? Tudo o que a gente faz é discipulado. Tudo o que a gente faz é discipulado. Você está dirigindo o teu carro, o teu filho está sentado no banco de trás, o teu filho está aprendendo como se reage diante de uma fechada. Você está discipulando. As músicas que nós cantamos numa comunidade estão desenvolvendo a mentalidade espiritual de alguém. As pregações dos nossos púlpitos estimulam nas pessoas um modelo de vida espiritual, né? Ou a vida de Cristo, ou um modelo de espiritualidade, que não tem como a gente fugir disso. Então, assim, se tudo que a gente faz é discipulado, transmite vida, então isso logo me conecta com essa questão de que, queira eu ou não, eu estou discipulando. Queira eu ou não, eu estou fazendo discípulos. Agora, como é importante se a gente puder se conectar com essa missão que Jesus colocou nas nossas mãos e começar a agir de maneira intencional, né, na expectativa de transmitir intencionalmente a vida em Cristo a outras pessoas. Né? Isso seria extraordinário. Mas é para todos, sem dúvida é para todos. Uau! Eu tinha uma pergunta aqui que tem a ver com essa praticidade, né? Eu ia te perguntar aqui quais são esses passos práticos, né, que a gente pode começar a dar para fazer discípulos, né, para viver o discipulado. Só que a sua fala, né, de repente abre um pouco mais o panorama, né, porque você falou, a gente inevitavelmente faz discípulos. Os nossos filhos, as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono, eles estão vendo. Sim. Eles estão vendo a minha vida e o que eu estou transmitindo, né? Então, assim, talvez a minha pergunta seria essa aí, a partir dessa concepção, né, de que
eu estou em várias áreas, né, trabalhando, eu vou na igreja, eu me relaciono com a minha família, eu estou no mundo, né? Então, como eu poderia ser mais intencional? Que passos práticos você consegue nos deixar, pastor, para ser mais intencional com essa consciência? Puxa, eu sou um discípulo de Jesus e eu tenho a possibilidade de transmitir essa vida e formar em outros. O meu filho, minha esposa, os meus colegas de trabalho, eles podem ser parecidos com Jesus através da minha vida. Que passos práticos você pode nos deixar para viver e ser mais intencionais nesse processo de discipulado? Legal. Bom, eu acho que se isso precisa começar a partir do meu próprio testemunho, eu preciso buscar profundidade nessa questão. Então eu sempre digo assim, você quer desenvolver um projeto de discipulado? Você quer ser um discipulador? Qual é a tua profundidade em relação a esse assunto? Você tem vivido consciente disso? Às vezes nós vamos perder essa conexão. Essa percepção de que nós, querendo ou não, nós estamos manifestando a vida em Cristo ou não manifestando. Então, assim, eu acho que isso precisa começar em mim, nessa consciência. Eu tenho um filho de 10 anos e me impacta a todo tempo saber que ele está aprendendo a respeito de seguir a Cristo, olhando para mim, como eu trato a minha esposa, como eu estou reagindo nos meus momentos difíceis, né? Como eu estou reagindo, como eu disse, quando eu dirijo um carro, quando eu me sinto... o que eu falo das pessoas que me fazem mal, a minha reação diante disso. Então, assim, a primeira coisa, eu acho que começa em mim, né? É uma reflexão dessa consciência de que eu sou um discípulo e eu estou discipulando, queira ou não. Eu acho que essa é uma questão importante. Se é para começar um projeto, talvez, você coloque uma questão mais pessoal, né? Mas se a gente fosse começar um projeto... para começar a discipular intencionalmente pessoas, pode ser também, né? Eu entendi que eu sou discípulo, eu entendi que a missão de Jesus é que eu faça outros discípulos. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a falar com as pessoas sobre isso. Porque dentro de uma comunidade, por exemplo, é possível que muita gente nunca tenha refletido sobre essa questão. Às vezes você vai lidar com pessoas que trabalham na igreja há muitos anos, que atuam na igreja, que fazem muitas coisas na comunidade, que são discípulos, que são... seguidores de Jesus, de certa forma, né, porque fazem parte do corpo de Jesus, mas que nunca refletiram sobre isso com mais intencionalidade. Então, eu converso com as pessoas sobre isso. Eu falo sobre essa missão. Eu, como pastor, por exemplo, acho que eu passei o ano inteiro passado pregando sobre discipulado. E pude terminar o ano com algumas pessoas se aproximando de mim, dizendo assim, agora a gente precisa começar. A gente precisa, de fato, se dedicar a essa missão deixada por Jesus, do ser e fazer discípulos. Uma outra questão que a gente pode fazer é organizar os processos. Se você quiser fazer um discipulado intencional, por onde você vai começar? Né? Quais são os primeiros materiais que você vai usar? O que você vai usar? Como a gente falou, não é só uma questão de material, é uma questão de vida, né? E é até interessante porque há uma discussão entre os revitalizadores sobre como a gente faz discipulado. Para alguns, é justamente isso que a gente falou na primeira parte. Discipulado é algo que acontece naturalmente. Então, tudo que você faz, você está discipulando a sua comunidade, você está discipulando as pessoas que compartilham a vida com você. É uma coisa interessante e é uma realidade. Mas, porém, quando a gente fala, por exemplo, de comunidades em processo de revitalização, ter um projeto para discipular pessoas é uma coisa importante e interessante. Então, como a gente pode começar um projeto de discipulado de pessoas? Os materiais a serem definidos, os passos, desenvolver diálogo sobre isso, desenvolver isso na consciência da comunidade, eu acho que é uma questão bem importante para que a gente possa cumprir a missão. Até porque Jesus fez isso, né? Ele foi intencional em chamar algumas pessoas para começar esse processo. Muito bom. Ele estabelece esse método de chamar pessoas perto para passar por esse tempo de aprendizado e de acompanhamento. Talvez uma das formas de iniciar isso seja através de um material, né? E a nossa igreja ela tem muito material de estudo. Só que é interessante que pela experiência pastoral também, quando você começa esse processo de acompanhar uma pessoa, talvez iniciando com o estudo, o processo do discipulado ele vem porque você começa a entrar na vida da pessoa. Às vezes nem dá tempo para estudar o material e você conversa sobre um assunto que ela está precisando e isso faz parte dessa transformação. É isso aí. Mas não é algo exclusivo, né? Eu acho que é bom pensar nisso, que não é algo exclusivo somente para os líderes ou para pastores, mas que todos possam se animar, né? A tomar coragem de discipular alguém, de começar esse processo de transmissão de vida com alguém. Eu acho que
a diferença e o fruto vai ser grande, né, pastor? Sim, sim. Se a gente começar a viver dentro desse contexto de missão, eu digo que se a gente ganhar só aqueles que estão muito próximos a nós, a gente já não teria espaço daqui 20 anos nos bancos da igreja. Já pensou nisso? A gente, por vezes, fala tanto de uma missão para fora, e faz parte, né, da missão para fora, mas se a gente conseguisse olhar com mais sensibilidade para aqueles que Deus tem colocado do nosso lado e fizéssemos dessas pessoas, né, pessoas apaixonadas por Jesus. Eu sempre tenho como exemplo na minha vida o Daniel. Eu sou apaixonado pela história de Daniel, né, porque eu acho que esse é o grande contexto de Daniel. Daniel está vivendo numa sociedade distante do Criador, que é a Babilônia, mas ele consegue resistir todos os ídolos daquela sociedade, dizer não a tudo que é necessário. Por quê? Porque quando ele vai para a Babilônia com 16 anos de idade, ele já é um discípulo. Ele já é capaz, ele já é formado para dizer não a tudo aquilo que é necessário. Portanto, é extraordinário se a gente pudesse pensar sobre essa missão de transmitir de forma prática a vida de Cristo a outras pessoas. Isso é muito importante. E como essa missão é parte de todos nós. Bom, então eu acho que o desafio para nós, né, e para quem está refletindo ouvindo sobre esse assunto, pensar talvez quem está perto de você, né? Quem o Senhor tem colocado ao seu lado. Talvez seja o seu filho, seu esposo, a sua esposa, algum colega de trabalho, ou alguma pessoa na igreja, né, que Deus de alguma forma ela tem te colocado aí junto, né? Extraordinário, é isso aí. E eu acho que ser intencional em transmitir vida, transmitir a imagem de Cristo, né, para essa pessoa. É isso. E eu acho que o desafio fica aí em ser intencional, ter paciência, negar-se a si mesmo, né? Aí. E ter o compromisso de acompanhar e cumprir essa missão. Né? Muito bom. Acho que é exatamente isso. Que bom, pastor. Que bom te receber aqui, essa conversa. Obrigado por isso. E obrigado a todos vocês que continuaram até o final aqui, que o Senhor possa ter te ajudado talvez a refletir sobre esse assunto e que você possa viver de fato, cumprir o chamado dele de ser e de fazer discípulos. Pastor, eu queria que você possa orar. Amém. Por nós, pela nossa audiência, que o Senhor nos ajude, né, a cumprir o único chamado que Ele nos deixou, né, de ser discípulos e fazer discípulos. Né? Amém? Amém, amém. Satisfação estar aqui com você. Vamos cá, Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, hoje refletindo, Senhor, sobre um tema tão relevante, tão profundo, que é colocado nas mãos daqueles que são os Seus discípulos, Senhor. Que é viver a cada dia mais apegados à Tua natureza, aquilo que Tu és, mas ao mesmo tempo, Senhor, essa missão que nós carregamos de transmitir a vida em Cristo a outras pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajude a sermos discípulos verdadeiros de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajude-nos a transmitir a vida em Cristo a mais e mais pessoas, Pai. Que a partir do nosso próprio testemunho de vida, que a partir da nossa própria transformação, mais e mais de Cristo seja manifestado onde o Senhor tem colocado a cada um de nós, Senhor. Que o Teu nome, a Tua natureza sejam conhecidas, Pai, através do testemunho daqueles que têm Te seguido na história, Senhor. Nos ajude a imitar a Jesus, de fato, a aprender a seguir a Jesus em todas as coisas. E nos ajude a ajudar outras pessoas nesse processo de formação e transformação. Pelo nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, pastor. Amém. Amém. Obrigado a você que ficou até o final desse segundo episódio da nossa série O que a Igreja Precisa Ouvir. Na próxima sexta-feira nós teremos um novo episódio sobre um novo assunto que você e eu, como Igreja de Cristo, precisamos refletir e ouvir. Que Deus te abençoe e a gente se encontra no nosso próximo programa.